Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido Pensamentos. E a gente tá aqui nessa nova série de vídeos com abertura nova, tela de título nova, lower third nova e o cenário... Pois é, o cenário não tá o cenário novo. Porque surgiu um tema assim, e eu estou aqui nas minhas férias e vou aproveitar o tema, para não esquecer depois também, né? E tratar com vocês. Apareceu lá em um grupo, que não é de Umbanda, mas apareceu relativo a Umbanda, perguntando assim: uma mulher trans pode se tornar uma pombogira? E aí? Vamos lá saber depois da tela de título. Então, percebeu que as coisas estão novas aqui no canal? Se você gostou dessa nova identidade do canal, a gente tem muito que agradecer ao Diego Navarro. Sim, ao Diego, ele que teve essa paciência toda de desenvolver todas essas artes para nós. Se você também quer desenvolver para o seu canal, vou deixar o contato dele aqui na descrição e você fala lá com ele, tá certo? Diz que você ouviu aqui no Perdido. Então vamos tratar do tema aqui. Será que o espírito trans pode se transformar em uma pombogira? Aqui nós já vemos uma questão de desconhecimento completo sobre espiritualidade. Esta pergunta apareceu num grupo de magia do caos, que não tem nada a ver com Umbanda, mas eles têm um fetiche danado por tudo aquilo que é Umbanda. Muitos deles até acreditam que a Umbanda é a 190 da Macumba, ou seja, se der errado qualquer prática mágica, você recorre à Umbanda. Esse é um escopo que a gente vai tratar em outros episódios. Neste daqui nós vamos falar sobre essa questão de se um espírito trans pode se tornar uma pombogira. Primeira coisa, vamos entender como que funciona essa questão do espírito trans. Hoje temos uma mulher trans. Na verdade, ela nasceu homem. Fez toda a questão cirúrgica e hormonal e se transformou numa mulher, fisicamente, materialmente. E assim procede até o seu desencarne. Chegando lá no desencarne, ela será o quê? A mesma coisa se aplica ao homem trans. O que ele será? Alguns teóricos postulam que essas questões de homossexualidade e heterossexualidade se devem muito mais a questões da essência espiritual do que de fato de algum uma opção sexual quando encarnado. Na verdade, nós não temos opções, nós somos relativos àquilo que nós temos dentro da nossa essência. Nós temos que ser íntegros com a nossa essência, temos que seguir a nossa essência. Então, desta forma, a gente pode entender que um espírito trans, hoje trans, ou um espírito homossexual ou um espírito heterossexual, ele traz isso na sua essência. Então pegamos um espírito que hoje se transformou numa mulher trans, que nasceu homem e se transformou numa mulher trans, ele na verdade, o espírito dele sempre foi do polo feminino. Entendeu? A questão aqui é que os espíritos não têm sexos, os espíritos não fazem sexo, não transam, mas de certa forma eles são atraídos por essas polaridades positivas, negativas, dias e claras, homens, mulheres, ativos e passivos e etc. São polaridades. No caso aqui nós estamos falando sobre a questão masculina e feminina como polaridades e não como sexo. É comum que alguns espíritos acabem sempre trazendo dentro de si uma predileção por um dos polos. Então o espírito que geralmente nasce como homem, ele vai possivelmente em alguma das encarnações reencarnar como mulher. E ele pode ou não trazer aquela essência masculina dentro dele. Então ele como mulher, ele vai parecer mais masculinizado. Ou ele irá ter preferências por outras mulheres. A mesma coisa com os homens. Isso é o que os teóricos da espiritualidade dizem. Eu concordo em parte porque eu acredito que as existências elas são múltiplas e a gente passa pelas experiências que nós devemos passar. E não há nada errado entre ser heterossexual e nem ser homossexual. Tudo é uma questão de uma experiência, uma vivência, um aprendizado neste plano de existência que nós vamos agregar no futuro no todo energético, no todo essencial que formará o nosso indivíduo perfeito lá na frente, muito à frente. Então, um espírito que geralmente tem, segundo essa teoria, claro, né? Um espírito que geralmente tem muitos reencarnes masculinos, ele terá predileção para reencarnar como homem. Mas se ele vier com uma reencarnação mulher, pode ser que ele sinta uma vontade, ou sinta um desejo, ou sinta uma atração por outras mulheres. Da mesma forma, acontece no inverso. Um espírito feminino que nasce como um homem pode ter atração por outros homens. Isso, novamente, é o que alguns teóricos da espiritualidade dizem. Aí nós vamos pro caso da mulher trans se pode ser pombogira. Para ser pombogira, ela precisaria ser uma mulher. Certo? Certo. Agora vamos pensar assim.
Ela nasceu homem, se transformou em mulher, mas sua essência sempre foi de mulher. Quando ela desencarna, a matéria se foi. O que sobrou? A essência, que sempre foi feminina. Então ela pode se tornar uma pombogira, falando assim superficialmente. Porque de fato mesmo, você tem que entender que para se tornar uma pombogira, um exu, um caboclo, um preto velho, etc e tal, não basta só desencarnar. Você precisa atender a certos pré-requisitos, a certas condições da vida, para que isso se torne verdadeiro, para que isso se torne possível. Um espírito da ala da esquerda, geralmente mais negativado, são os exus e pombogiras, eles acabam, de certa forma, se atraindo também pela parte mais densa da matéria. Então, se você teve erros, percalços, como a maior parte de nós tivemos, mas que te enquadram numa das categorias, uma das falanges de exus, você será convidado, não tão educadamente, a adentrar nas hordas e as hostes que formam esse grupo de espíritos, essas falanges. E aí sim você será treinado para tal. Mas se você conseguir se elevar suficientemente quebrando esse ciclo, você pode vir a ser encarnado como um guia de direita. E aí nós temos vários guias de direitas diferentes que a gente pode escolher. Escolher, eu digo assim, você não vai virar pro seu programador kármico e dizer assim, não, agora eu vou ser o caboclo, não, agora eu vou ser o preto velho. Não é bem assim que funciona. Primeiro você vai ser um egunzinho, entendeu? Bem basiquinho, ajudando os guias, e aí através da sua evolução você vai aprendendo até atingir um nível que você possa ocupar dentro dessas hierarquias espirituais. Tá certo? Lembrando que nós temos um vídeo aqui também falando sobre homossexualidade, pecados e outros tabus, para vocês darem uma olhadinha e verem que não tem nada demais nisto. Um lembrete, todo ser humano é um indivíduo e um universo em si só. Aprendendo a respeitar o indivíduo, você respeita todo o universo. Mantenha sempre isso em mente. A Umbanda, por ser uma religião aberta e libertária, ela preconiza o respeito com todos. Eu vou ficando por aqui, lembrando para você que se não ficou muito claro, você pode mandar um e-mail para contato@perdido.co, sem o M no final. Pode também mandar seu comentário aqui, até é legal se você pudesse mandar um comentário aqui, porque isso acaba movimentando o nosso canal. Mande esse vídeo para seus amigos, ouça o nosso Papo da Encruza, nosso podcast. E é isso aí, e a gente se vê num próximo pensamento. Muito obrigado e até a próxima.